Muito boa noite. É com uma imensa honra, né, e muita alegria que eu gostaria de saudar a todos, né, em nome do Núcleo de Educação à Distância, no eixo de educação do UniCeub e do Fórum de Educação Infantil, a nossa terceira edição do curso de extensão Educação Infantil e suas especificidades, reflexões, práticas e diálogos. Hoje nós teremos o nosso primeiro encontro, intitulado Inclusão na Educação Infantil, uma introdução. As palestrantes são Joana de Paioli e Auristela de Miranda, e eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer, né, ao Dr. Júlio Américo Moreira Lopes, reitor do UniCeub, o Dr. Edevaldo Alves da Silva, vice-reitor do UniCeub, a Simone Maria Espinosa, nossa diretora institucional de regulação e avaliação, o professor Resieri Degobi da Silva, da Coordenação Técnica e Administrativa do Núcleo de Educação à Distância, ao professor Murilo Silva Rezende, o coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em AD do Eixo de Educação e coordenador pedagógico do DEAD. Eu quero lembrar vocês que o CEUB oferece o curso de Pedagogia à Distância e as licenciaturas de Letras e História. Quero saudar a todos que nos acompanham. Temos agora 60 presenças, né? Então, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecer a Caroline e ao Robson, que serão nossos intérpretes hoje, e vão nos auxiliar aí para dar mais acessibilidade às pessoas que nos acompanharão. Então, eu espero que a gente tenha uma noite de reflexão, de debates, e que a gente consiga ir dormir inquietado e provocado por tudo aquilo que nós ouvirmos. Muito boa noite. Eu queria pedir, então, que a Norma desse as boas-vindas em nome do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal. Norma, com você. Boa noite. É um grande prazer para toda a equipe do Fórum, em nome do Fórum de Educação do Distrito Federal, e receber vocês e poder discutir com essa temática tão cara, que nos é tão cara, né, a todos os professores, todos os educadores. Então, desde já, queríamos agradecer que vai ser uma noite, como a Raíssa falou, de muitas reflexões, com colaboradoras que vêm discutir com a gente, pessoas que estão engajadas, pessoas que têm uma prática, um compromisso com a educação infantil, com a educação de um modo geral, do Distrito Federal e do Brasil, que são educadoras aí bem compromissada com essa pauta da gente hoje. Não é? Então, acredito que nosso curso vai discutir itens, aprendizagem sobre a educação infantil e suas especificidades em 2 momentos, hoje e amanhã. Então, a gente também convida vocês, não só para hoje, mas para amanhã. Então, a gente está aqui agradecendo. Então, em nome do Fórum de Educação Infantil, eu acredito que nós possamos ter uma noite hoje de muitas reflexões e muitas aprendizagens com a troca com todos os nossos palestrantes e nossos participantes. Então, desde já, queremos agradecer esse momento. E passo a palavra para a Raíssa, para convidar as palestrantes. Então, tá bom. Agora a gente já vai passar a palavra para a Estela e para a Joana, mas eu queria lembrar todo mundo que esse é um curso de extensão, que ele vai certificar quem participar, e todas as informações a respeito do certificado, das atividades que têm que ser feitas, estão disponíveis no site do nosso curso. Então, eu coloquei aqui no chat o endereço do site para que vocês consultem as condições para receber o certificado. Também coloquei aqui no chat, né, o aviso de que a lista de presença vai ser enviada mais tarde, tá bom, gente? Mais para o final aí da nossa discussão. E eu queria pedir para todo mundo que está presente colocar um oi no chat e dizer se é aluno da UNB, dizer se é aluno do CEUB, ou se é professor da rede, põe o nome e dá uma boa noite, diz de onde vocês são. Então, agora sim, sejam bem-vindas, Estela e Joana, a palavra é de vocês.
Muito obrigada. De fato, é uma alegria enorme a gente voltar como reunião ampliada do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal e dizer, tá, Raiva, que você pedindo para as pessoas se apresentarem ali. A gente tem pessoas que não são de Brasília, inclusive, que eu vi aqui, que vieram estar conosco nessa discussão. Então, sejam todos, todas e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? A gente está no momento, no lugar de inclusão. Então, a discussão se o todos cabe ou se não cabe fica lá com os linguistas. Entre nós aqui, pessoas, né, discutindo a educação inclusiva, a gente não tem o direito de questionar como que as pessoas querem ser tratadas, né? Então, a gente já começa com essa saudação. E aí eu quero dizer que Joana é a nossa... A gente vai fazer que nem banca, né? Porque em banca é sempre a pessoa mais de fora, né? Que é assim, a convidada mais formal, por assim dizer, né? Então, a Joana é a nossa convidada. Eu sou membro do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal, então, apesar de ter sido convidada, né, e já falo da minha alegria e do quanto que eu me sinto honrada, porque qualquer um, né, dos membros, das membras do Fórum de Educação Infantil poderiam falar sobre esse tema, e aí eu fui convidada para representar o Fórum nessa discussão. Hoje, eu e amanhã a Cris, em nome do Fórum, então assim, nós somos as duas privilegiadas para esse momento, né? Mas a Joana vai começar a fala. E quem é Joana de Paoli? Ela foi convidada não é só porque é minha amiga, tá? Ela foi convidada porque é uma referência na área. Joana de Paoli é professora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é graduada em Química, mestra em Química, está cursando já na retinha final ali do doutorado em Química, já concluindo a escrita da sua tese. Joana é membro do Círculo Vygotskiano, um grupo de estudos em teoria histórico-cultural, e é membro de um outro grupo de estudos que eu confesso, tá, Joana? Eu não me lembro do nome, mas assim, é um grupo de estudos importante que é coordenado por uma professora da Federal de Santa Catarina e pela Dani Nunes, aqui da UNB, do Instituto de Psicologia. E Joana tem uma expertise na educação especial inclusiva e, em particular, sobre o autismo, que é a grande discussão do momento, né, em todos os encontros com professores e professoras que a gente faz hoje. A grande questão é todo mundo querendo entender como ser professor e ser professora de crianças, adolescentes e jovens no espectro do autismo, porque os laudos aumentaram bastante. Então, Joana é uma expert no assunto, já estudou a partir de todas as teorias imagináveis, até porque Joana é mãe do Pedrinho, que hoje é o Pedrão, né? Já é um rapaz lindo, que vem se desenvolvendo muito bem e que vem fazendo a gente, de fato, olhar para o espectro do autismo com outros olhos, né? É um menino que se relaciona, é um menino que diz o que quer, o que não quer. Eu convidei a vir lavar meus pratos aqui em casa, ele disse que não vem, porque ele vem para visitar, não vem para lavar pratos. A Joana disse que ele ajuda em casa, né, a lavar pratos. Ele disse, pois eu quero que você vá lá para casa. Na hora ele disse, bom, não. Lavar prato, não. Então, assim, Joana, minha querida, seja muitíssimo bem-vinda. E o microfone é seu. Pode iniciar os nossos pensamentos e discussões da noite. Bem-vinda e muito obrigada. Gente, primeiro, né, que honra, que sala ilustre.
né? Então, boa noite a todos. Obrigada, FEIDEF. Você falou que eu sou distante, né? Sou mais distante, mas eu quase fiz o concurso para ser do FEIDEF. Eu só não fiz porque esse momento eu não posso, mas é o meu sonho, sabe? Eu olho para vocês com uma admiração enorme, assim, meu sonho fazer parte do FEIDEF e vou fazer. Né? Vocês vão, né? Eu faço muita questão de poder, né? Assim, pelo menos pleitear essa oportunidade. Então, obrigada, FEIDEF, obrigada, CEUB. E assim, eu vou cumprimentar algumas pessoas muito queridas que fazem parte já dos meus círculos, né? De relações de aprendizado, de estudos, que é a Raíssa, boa noite, Cristina, a professora Cristina Madeira, grande Cida, né? Norma, meu amor, e eu tenho aqui grandes parceironas de estudos, né? A Vanessa, a Patrícia, Denise, e minha amiga, né, parceira de vida, que é a Estela, né, que vai junto comigo nos movimentos, inclusive de autismo, né, Estela, para a gente lutar. Então, eu quero dar boa noite a todos. Eu estou aqui realmente porque eu tive, a Andréia também, querida, aqui. Eu não consigo ver todo mundo, mas assim, estou me sentindo muito em casa. Então, acho que, primeiro de tudo, eu vim aqui só para estabelecer uma ponte, uma conversa, porque inclusão a gente tem muitos tópicos, né? Então, a Estela, Joana, vamos falar sobre inclusão. E o que eu espero já de imediato é que, à medida que a gente for conversando, tragam os questionamentos. Porque se inclusão fosse um assunto tão simples, tão fácil, a gente não falava sobre isso. Né? Então, a gente fala sobre inclusão porque a inclusão, ela ainda está muito longe de se realizar como a gente espera, obviamente, mas assim, os professores ainda têm o que eu faço, né? Mas principalmente que lentes eu preciso utilizar, porque eu não tenho como falar de inclusão sem falar sobre humanidade. Eu não tenho como me constituir humano num princípio ético sem ser inclusivo. Olha que lindo isso. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho dificuldade, ou também que eu tenho preconceitos, que eu não consigo incluir alguma pessoa por qualquer característica, qualquer motivo, significa que eu não estou nesse processo de me desenvolver como humano, de me apropriar dos conceitos, dos valores, né, que se espera dos seres humanos. Então, a humanidade, ela passa obrigatoriamente pela inclusão. E é isso que eu quero vir conversar com vocês. Em cada dia, a Maria Machado levantou a mão, já vou passar a palavra, acho ótimo, é isso que eu quero. Vamos sentir quais são as dificuldades e a gente vai estabelecendo. Ela baixou a mão, não pode levantar aí, ó. Não, né, não precisem brigar, não, tá bom? Um de cada vez. E antes da continuidade, também quero agradecer a Carolina e o Roger, que estão aí fazendo um trabalho belíssimo de intérpretes. E agradeço que isso torna ainda mais inclusivo o nosso momento. Então, obrigada, né, por participarem conosco. E então eu vou conversando com vocês, né? E a gente vai pensando. Cada dia da minha vida, por conta do meu filho, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, porque eu não estaria com vocês, ele me deu uma oportunidade de vida, de conhecer pessoas muito incríveis. Cada dia é um desafio. Cada momento, cada situação, a exclusão, gente, ela está em todas as horas, em todos os lugares. Eu uso muito essa frase. Mas ela está dentro de casa, quando a família cuida, né, e tem uma dificuldade enorme de ensinar para essa criança, não dentro, né, cresce, né, essas famílias dentro de uma sociedade que acredita que essa pessoa não tem capacidade de aprender, de desenvolver, cria essa ideia e em vez de ensinar a criança a falar água, entrega o copo de água na mão da criança, em vez de ensinar a criança a tomar banho. Por que a gente toma banho? Porque não é só um gesto mecânico, tem um motivo. Né, fazem por essa criança, ou então só ensinam o gesto mecânico, e o que a gente precisa é desenvolver a consciência. Todos eles, né, autistas, com deficiência, qualquer interrupção intelectual, física, todos eles são seres de potência. Só que não tem como aprender, e se não aprende, não tem como desenvolver na perspectiva que que eu venho conversar com vocês, que é a perspectiva histórico-cultural. Então, eles precisam aprender, entender que não é só um gesto mecânico escovar os dentes, mas quais os motivos para a pessoa desenvolver a consciência, para ela querer escovar os dentes. Isso serve para todos, pessoas com ou sem deficiência. Bom, cada dia da minha vida eu teria uma história para contar. Eu sempre falo isso para vocês. Tem coisas que gritam mais no meu coração. Hoje tem uma coisa assim que me marcou nesses últimos dias, né?
Eu levei o Pedro em uma assembleia, né, que aqui no Distrito Federal a gente está lutando pelos direitos dos professores. E aí, sabe quando cai a ficha? Porque é isso, na aparência, né, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas tomar consciência dessa aparência, compreender a essência do que acontece por trás dos comportamentos, né? Então, antes de tudo, fala-se muito sobre o autismo, né? O que é o autismo? Todos vocês aqui acertariam se tivesse uma prova. Né? O que é o autismo? Está escrito, está na mídia, está na literatura, está em tudo que é lugar. O autismo são pessoas, né? Aquela visão bem clássica dos manuais, são pessoas com dificuldade de comunicação e socialização e que têm comportamentos repetitivos. Todo mundo aqui acertaria de letra isso. Só que vamos parar para pensar, a dificuldade de comunicação e socialização não é só do autismo, é de toda uma sociedade que não conversa, que não ensina a dialogar, que não dá oportunidade de interação e de socialização. E essa dificuldade, ela vai se fortalecendo nessas exclusões. E as pessoas com deficiência, elas são, todos os dias, elas vivem essa violência dessa exclusão. E eu começo realmente agora com o título da fala que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. É inclusão, né? 2 pontos, vamos por aí. Pelo direito da comunicação. Pelo direito mínimo do cumprimento. Porque essas pessoas com deficiência, principalmente quando você tem intersecções, então, deficiência criança menina, deficiência, criança, negro, pobre, quando você junta intersecções de exclusão, essas pessoas são invisíveis na sociedade. O meu filho, eu reparo já há muitos anos que eu falo isso, que as pessoas não cumprimentam ele. As pessoas nem tentam. As pessoas vêm sempre falar comigo. As pessoas sempre, elas nem tentam cumprimentar. Gente, é um mínimo. Como que eu vou desenvolver uma comunicação numa pessoa que tem dificuldade de comunicação se ninguém se comunica com ela? Sabe o que é descer e o zelador não cumprimentar? A única criança que ele não cumprimenta é meu filho, porque meu filho ou não responde ou ele não entende o que meu filho fala. Então, a exclusão é todos os dias, ou seja, nem o direito mínimo ao oi, ao olá, essas pessoas têm. No passado, eu tentava justificar porque meu filho era criança, a exclusão acontece também com as crianças também são ignoradas dos locais, né? Você chega com uma criança, às vezes os adultos só conversam entre si, nem olham, dão atenção para aquela criança, mas meu filho está na minha altura, não é mais uma criança. E eu fui nessa assembleia, né, de professores, de pessoas em causa, em luta. E se eu falar para vocês que as pessoas passavam numa roda de pessoas típicas, meu filho do meu lado, me cumprimentavam, pulavam o meu filho e continuavam cumprimentando as outras pessoas. Como é que pode? A sociedade cria uma forma de invisibilidade. As pessoas com deficiência, elas não são vistas. Elas pulam. Porque, assim, no passado, eu achava porque ele era baixinho, porque era criança. Hoje em dia, ele tem a minha altura. E a pessoa me cumprimenta, e aí pula o meu filho, que está do meu lado, e passa para a próxima pessoa típica, desenvolvimento típico. Ou seja, não tem nem o direito ao olá. Como que não vai ter dificuldade de comunicação e socialização? Elas passam, o porteiro nem olha. Estou falando da escola, tá? Então, assim, como que se faz inclusão? É você perceber todas as sutilezas que envolvem a sociedade. Eu sei que é muita coisa, mas é muita coisa que cria um sujeito. Então, ao mínimo, eles merecem o direito do olá. Ah, mas ele não responde de volta. Mas não tem problema, você deixa muito claro que você está tentando estabelecer uma comunicação. Você está ensinando para ele, porque ele ainda não aprendeu como se comunicar. Você está mostrando que você o vê e você está se fazendo vista por aquela pessoa, ainda mais quando tem dificuldade de comunicação e socialização. E digo para vocês, mesmo que ela não tenha dificuldade de comunicação e socialização, pessoas que são invisíveis e excluídas na nossa sociedade passam a ter. Então, não necessariamente ela tem uma interrupção intelectual, não necessariamente ela tem um autismo, mas você exclui a pessoa das oportunidades de convivência, essa pessoa acaba sendo patologizada, essa pessoa acaba desenvolvendo, né, ou melhor, desenvolvendo aspectos, né, que não
permitem florescer em todo o seu esplendor, vamos pôr dessa forma. Então, eu começo com vocês com essa questão. E na infância, como que acontece isso na infância? Porque quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, né, que deveria ser um documento orientador, inclusive das infâncias, eles citam a palavra deficiência em uma única página. Das 4 vezes que aparece na mesma página, 3 são citações de leis. Não se fala sobre deficiência. E a diversidade também é no sentido, vamos comparar mãos. Gente, não é a mão que exclui uma sociedade toda, né? Uma característica, o tamanho da orelha. Existem características na nossa sociedade que foram excluídas de todas as oportunidades e são até hoje. A deficiência tem que ser abordada na escola, né? As singularidades, todas as questões, as singularidades que envolvem exclusão, porque existem singularidades. Se a orelha é solta ou se a orelha é colada na cabeça, é uma singularidade, mas isso não excluiu nunca ninguém. Nós precisamos falar daquilo que realmente provoca essas pessoas nem ao menos terem o direito de serem cumprimentadas. É só as pessoas com deficiência? Não. Mas imagine quando envolve a deficiência e todas as outras singularidades de exclusão. E como é que a gente modifica essa sociedade? Eu não tenho como obrigar as pessoas a cumprimentar meu filho no mercado quando ele chega. Eu não tenho, e não é isso esperado, eu não tenho como ensinar as pessoas como dizer olá, como interagir, como perceber a diferença na forma de falar, de se comunicar em todos os estabelecimentos. Mas na escola é o lugar de transformação. É o lugar de ser significativo na vida daquela pessoa com deficiência e todas aquelas que convivem com ela e aprendem a formas diversas de interagir e se comunicar. Convenhamos, não numa perspectiva de pena, não numa perspectiva de medicância, mas quando eu entendo que eu posso interagir com pessoas diferentes, eu estou incluindo não só a pessoa com deficiência, obviamente. Quando eu consigo ver que as singularidades dos outros é o que o torna de diferente, mas humano, porque a humanidade é diferente, é isso que me transforma e me torna realmente humano no princípio ético que a gente espera do que seja humanidade. Então, é um pouco dessa angústia que eu vivi esses dias, né, que eu acho que é um ponto de partida. Ensinar às nossas crianças. As crianças todas têm muito a aprender umas com as outras. Ninguém nasce sabendo que não deve se cumprimentar X pessoas e cumprimentar outras. Ninguém nasce cumprimentando todas. Ninguém nasce não cumprimentando nenhuma. Ninguém nasce cumprimentando só algumas. A gente é ensinado a cumprimentar, a respeitar, a interagir, a buscar. E convenhamos novamente, não são só as pessoas com deficiência que precisam de uma empatia, afetividade, calor, né? Assim, colo, acolhimento. Não são só as pessoas com deficiência, é toda uma humanidade. Então, eu venho falar em nome da deficiência, mas eu quero falar em nome da humanidade. A gente precisa estabelecer diálogos desde a infância. Eclésia, você tem alguma questão? Não? Abriu o microfone sem querer. Sim, não, tranquilo. Mas esse é o ponto, né, que eu estava fomentando no meu coração, uma inquietação no meu coração que eu queria muito trazer para a roda. E, por favor, sintam-se muito bem-vindos e acolhidos para questionar, ponderar, né, o que vocês sentirem no seu coração. Eu vou retomar, né, a palavra para a Estela primeiro. Não precisem brigar, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, a gente faz uma lista, tá bom? E posso contar uma história antes? Vou contar uma história antes. Eu li um livro, sabe aquele autor do Mundo de Sofia? Mundo de Sofia é o Garden. Josten Garden. Josten Garden. Josten Garden, amo. Josten Garden. Escutem essa história, se vocês não conhecem, vocês podem contar para as crianças de vocês ou ler, adaptar essa história para as crianças de vocês. Tem um livro que se chama Tem Alguém Aí? Algo assim.
tá? Tem alguém aí, algo assim. Que conta a história de um menininho que estava na sua casa e um dia ele vê chegando um alienígena, né? Cai na árvore perto da casa dele, um alienígena. E eles começam a conversar e um começa a contar sobre o mundo, né? Como que é o planeta Terra, né? O terráqueo, e o alienígena conta como era o planeta dele, as diferenças. E aí o alienígena, né? Os dois são crianças, explica para ele que no planeta dele, quando alguém faz uma pergunta, a outra pessoa faz uma reverência. Olha que coisa fofa. Alguém faz uma pergunta e a pessoa faz uma reverência. E aí, uma hora o alienígena coloca uma resposta muito bonita, né, sobre uma pergunta dele, e o menino faz uma reverência. E aí o alienígena explica, não, a gente não faz reverência para quem responde perguntas, a gente faz reverências para quem faz as perguntas. E quanto melhor as perguntas, maior a reverência. Porque as respostas, elas olham só para o passado, mas as perguntas nos direcionam para o futuro. Eu quero que vocês me ajudem a me direcionar para o futuro. O que a gente tem que pensar sobre inclusão? Então, assim, o que a gente pode se questionar? Eu talvez não vou ter respostas prontas, porque se eu tivesse, eu teria pílulas que eu dava para todo mundo. Mas, sabe, não, é muito... Cada história é muito única, cada contexto é muito único. Mas são as perguntas que nos movimentam para frente. Então, o que a gente pode construir aqui de questionamentos, indagações, para que nesse coletivo a gente consiga pensar no futuro? Então, agora sim, Estela, eu retomo a palavra para você. Obrigada, Joana. E essa é uma questão, a gente que trabalha com pesquisa sobre o pensamento científico, né, a partir da educação infantil é a nossa grande questão, ajudar a pensar, né? E quando a gente pensa na especificidade da educação infantil, que a criança aprende enquanto brinca, questiona, pergunta, observa, em que momento da vida que a gente vai perdendo isso, né? Mas, Joana, a sua introdução já começou assim, super quente, né? E você falando e eu lembrando aqui, assim, como a gente que trabalha com educação infantil, o nosso público é essencialmente um público que costuma ser invisível, né? Porque as pessoas acham que adulto a gente já sabe que não pode tocar no corpo, né? Do adulto, um adulto não toca no corpo de um outro adulto sem que este outro adulto dê permissão. Mas a gente se sente no direito de tocar no corpo do bebê sem pedir permissão, a gente toca no corpo do bebê com a mão gelada, a gente não avisa por que está tocando no corpo dele, que é para trocar uma fralda, que é para ajudá-lo na higienização, no repouso ou na vigília, na alimentação, enfim, né? A gente não pergunta se está agradando ou se está desagradando, o que a criança quer, o que ela não quer. Então, já é um público em si invisível, né? A gente olha para a mãe ou para a pessoa que acompanha essa criança e pergunta o nome, em vez de perguntar diretamente para ela, né? E aí, quando essa criança tem uma necessidade específica, parece que é mais ainda corpo de ninguém, né? Aí que as pessoas se sentem mesmo autorizadas a tocar nesses corpos, sem eles pedir permissão, sem eles pedir licença, e a ignorá-las, né? Porque tem a liberdade para tocar, mas não se sentem convidadas a dizer oi, a perguntar o nome, a conversar. E aí é curioso, porque assim, a gente que é professora de educação infantil, a gente ensina os bebês a conversarem. Mas quando esta criança pequena tem uma necessidade específica, às vezes a gente esquece que é preciso ensinar o outro a falar, né? A fazer essa alternância. Eu falo, você escuta. Rai, você quer falar alguma coisa agora? Eu queria fazer uma pergunta depois que você terminar. Ah, então tá bom. E aí a gente pensar, né, que, como você falou, é na educação infantil que começa o processo de aprender a se relacionar na diversidade. E na educação infantil já é esse palco por si mesmo de diversidade, porque os bebês, porque as crianças,
em geral, são invisíveis, porque, em geral, ainda, né, por mais que a gente venha construindo uma identidade de educação infantil como uma etapa em que não se faz nada sem pensar nos direitos dos bebês e das crianças, ainda esse direito, muitas vezes, é vilipendiado e colocado em segundo plano, porque a gente ainda organiza os tempos, os espaços, de acordo com as necessidades e interesses das pessoas adultas que ali trabalham, né, nas instituições de educação infantil, e não dos bebês e das crianças. E como que a gente percebe essa diversidade, né? E aí, hoje mesmo eu passei o dia inteiro aqui na minha regional, que é o Guará, aqui no Distrito Federal, conversando com profissionais de educação infantil sobre esse tema da diversidade. E o áudio está baixo ou será que pode ser lá, né? Para, às vezes, Aqui tá o fone bom. de ouvido... Ah, muito obrigada. Às vezes é o fone de ouvido, a Adriana e outra colega que mencionou aqui, né? E aí, se colocar o fone de ouvido, talvez melhore. Obrigada por responderem. Então, e aí as pessoas, em geral, elas perguntam assim, mas o que eu faço? Como que eu educo a criança no espectro do autismo? Como que eu educo a criança que tem uma síndrome de Down, a criança que tem deficiência física e tal. E aí, hoje, eu conversando lá com os colegas e as colegas, eu dizendo, você tem essa resposta? Se eu perguntar para você, como que eu educo o bebê, a criança bem pequena ou a criança pequena que não tem uma necessidade específica, você sabe me responder? E aí as colegas e os colegas responderam, não sei, porque não tem receita. Eu, pois então. E aí me lembra, sabe, Joana, de repente depois você podia até compartilhar com a gente uma fala que você sempre traz, né, de um texto de uma autora que é referência sua, que vem fazer essa reflexão, né? Porque quem não tem um desenvolvimento atípico não se desenvolve da mesma forma. Por que a gente espera que quem tem um desenvolvimento atípico que haja da mesma forma? Então, a gente, eu já conheço a criança no espectro do autismo, então eu sei como trabalhar com ela, mas são todas diferentes. Eu estudo muito síndrome de Down, eu já sei como, não sei, porque cada criança que eu atendo que tem síndrome de Down é diferente das demais, né? E aí, talvez essa seja uma provocação para você. E uma outra, Joana, antes de trazer aqui a da rádio, já vai anotando aí, hein? Porque você agora pediu provocação, vai vir provocação. Uma outra é com relação ao diagnóstico tão precoce, né? Ano passado eu estava como coordenadora de educação precoce e a gente recebia crianças com 1 ano e meio de idade que vinham com o diagnóstico de autismo, né? E aí outro dia eu conversava com uma amiga e ela dizendo, meu Deus, o meu filho tem seletividade alimentar. E aí já quiseram dar o diagnóstico de autismo porque ele tem seletividade alimentar. E aí não se considerou outras características, outros aspectos do desenvolvimento, porque, né, assim, algumas pessoas estão entendendo assim que tem uma característica, pronto, você já dá o diagnóstico. Então, você prefere já... Talvez a Raja, que estava com a mão levantada, já faz também a provocação dela, ou a pergunta, e aí a gente faz o bloco de 3 para você, pode ser? Então, tá bom. Obrigada, Estela. Eu fiquei, Joana, bem intrigada. Deixa eu só colocar aqui a Caroline na tela, para fixá-la como intérprete. Eu fiquei bem intrigada com essa questão que você pontua para a gente, né, das pessoas pularem seu filho, né? E eu fiquei pensando, hoje a gente tem aqui muitos alunos da disciplina de formas de expressão das crianças de 0 a 6 anos, né? E aí eu fiquei pensando em como a gente cresce e começa a valorizar a linguagem oral e escrita e se esquece de todas as outras,
né? E como quando te respondem assim, não, mas ele, né, ele nem me cumprimenta, ou ele nem presta atenção, né? E simplesmente pulam. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas outras formas de comunicação. E aí eu quero mesmo ouvir você e ouvir sobre o seu filho, porque como a Estela pontuou, né? Cada criança, independentemente delas fazerem parte de um grupo, por exemplo, que tem síndrome de Down, ou que tem surdez, ou, né, a variada esse processo de desenvolvimento tão variado, e mesmo as crianças que não têm aí nenhuma dificuldade, né? A gente sabe que elas vão se expressar de diferentes formas, né? Então, para a gente pensar um pouco, acho que se você pudesse até fazer um breve resgate, assim, de como você observou que o seu filho tem se expressado, né, ao longo do tempo, se mudou, né, se ele, de repente, quando ele era menor, ele gostava muito de tocar em você, e de repente agora não toca mais, ou se não, ficou claro, assim, o que eu queria que você trouxesse para a gente pensar um pouco. A Cris levantou a mão também. Estela, agora você organiza. Bom, então, Joana, dá tempo de ouvir a Cris antes de passar para você? Então, a Cris fala, e aí a gente faz o bloco, e aí, quando a Joana estiver já terminando, aí alguém mais levanta a mão, tá bom? Pode ser assim? Porque, na verdade, o que eu quero favor. falar se articula com o que a Raiza está pedindo. E se articula de um jeito, pessoal, que é bastante questionado na questão em relação ao trabalho na educação infantil, que é o binômio do cuidar e do educar. E aí, dentro do que a Raiza pediu para a Joana comentar, essa possibilidade de outras expressões, elas vão acontecer sempre na relação da criança com o adulto, da criança com o colega, mas sempre na possibilidade de você ter essa relação que está negada quando o outro pula o Pedro, como a Joana falou. E o cuidar e educar possibilita que essa relação se estabeleça. E, portanto, quando a Joana fala, o que eu lembro muito claramente para mim é esse cotidiano de pensar, botar um sapato, dar um banho. E nessa situação do cotidiano, a possibilidade dessa relação se estabelecer de uma maneira bem forte, que possibilite a gente compreender formas de expressões diferenciadas. E aí eu queria ressaltar a importância do cuidar e do educar, que, na verdade, deixam de ser coisas separadas para serem coisas articuladas completamente. O cuidado vira educação, o cuidado vira um projeto pedagógico, o cuidado vira a possibilidade da gente estar observando a criança, e mais do que só observando de fora, mas observando junto com, né? E aí eu acho que a fala da Joana pode também estar mostrando para a gente esse tipo de questão em relação ao binômio do cuidar e educar, mesmo que o Pedro já esteja grande, já não seja mais da educação infantil. Posso começar? Então, vamos fazer uma costura, né? Porque todas essas falas aí, elas estão muito interligadas, né? Assim, o meu filho, ele nasceu com uma síndrome rara, né? Só para vocês entenderem um pouco. Meu filho nasceu com uma síndrome rara, que já foi percebida logo após o nascimento dele. E aí veio como comorbidade, né, do seu processo, o autismo, né? Apareceu bem marcado.
né? E ainda mais, né, que quanto mais são crianças que não são cumprimentadas, são crianças que não são ensinadas, são crianças que estão brincando sozinhas, ninguém vai lá intervir, são crianças que não que todos os processos de exclusão favorecem a dificuldade de comunicação e socialização. Então, por ter tantos autistas aí, e exatamente isso, estamos numa sociedade que cada vez mais as pessoas vivem mais só, por medos diversos, por violências diversas, famílias com um número menor de filhos, e a escola se torna um espaço privilegiado de intervenção. Mas, às vezes, né, a criança está ali brincando só e o professor ainda não sabe o que fazer, né? Então, a Estela me perguntou, e é o que me perguntam sempre, qual é a atividade para resolver a agressividade? Né? Eu tenho falado muito, gente, se eu tiver a pílula, eu mando para a Ucrânia e para a Rússia, tá resolvido. Né? Não existe autista, deficiente, agressivo. A agressividade faz parte de comportamentos. Eu não posso nem considerar uma pessoa que não desenvolveu a consciência, que não está pensando, planejando, eu não posso nem questionar, falar que ela é agressiva. Esses dias eu ouvi que eles são manipuladores. Eu, gente, como assim? Ou a concepção, ele não sabe nem o que é manipulação. Ele só percebeu que se ele encheu o saco, ele encheu o saco durante 1 minuto, você deu o que ele queria. Na próxima vez ele tentou 1 minuto, não funcionou, ele encheu o saco, né? Ficou te pedindo por 2. Depois ele vai ficar por 1 hora. Ele sabe que em algum momento você vai estar. Mas por quê? Porque ele precisa desenvolver a consciência. Eles não têm oportunidade, gente, olha só, vamos fazer uma lista. Eles não têm oportunidade, né? Geralmente é o café com leite da escola. Nunca vai ficar numa fila para esperar um copo. Ninguém divide um lanche com eles. O que é deles. Aí de tocar no material deles e ninguém ensina. Eles não participam, às vezes, da entrada. Eles não participam do lanche. Aí eles têm problemas de agressividade. Como assim? Eles têm problemas de nenhuma oportunidade de aprender a convivência. Isso não é porque tem deficiência ou autismo, é porque qualquer pessoa que não tem oportunidade de convivência, que ninguém ensina para elas como se relacionar, elas vão ter dificuldades. É isso. Então, me perguntam muito qual a fórmula mágica para resolver certos comportamentos de pessoas com autismo, ou qual a melhor educação, né, para pessoas com autismo. Aí eu pergunto para vocês, qual a melhor educação que vocês considerariam para os filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, pessoas que vocês amam? Qual é a educação que você considera de qualidade? Essa é uma educação humana, pelo menos, né? É uma educação humana. E não é para pessoas sem deficiência apenas, ou não deveria ser, porque se ela é só para pessoas sem deficiência, então não é uma boa educação. Percebam isso? Se existe uma educação que só vale para as pessoas típicas, ela não é boa o suficiente, porque ela não contempla os humanos. Ou seja, ela não permite a pessoa se humanizar em tudo que ela poderia se humanizar. Então, não permite que as pessoas interajam de forma respeitosa entre si. Aí, por isso, acontecem inúmeras atrocidades na nossa sociedade. Então, essa educação não é boa para ninguém. Não é só boa para o típico, ou seria só boa com deficiência, ela não é boa para ninguém. E nenhuma educação é boa se não desenvolve a consciência. Se é só colocar vermelho com vermelho, fulano, pega a bolinha vermelha, põe junto com a outra bolinha vermelha, pega o patinho, põe junto com o patinho, pega... Se é só pareamento, gesto mecânico, vai cá, vamos alinhavar, agora vamos encaixar. Olha lá o Lego. Se é só isso, se não desenvolve a criatividade, se não desenvolve a imaginação, se não desenvolve o senso crítico, se não desenvolve a consciência, não é boa para ninguém. Aí, como assim? Para as pessoas, a gente sabe muito bem disso. Tem que desenvolver a imaginação, tem que desenvolver a criação, tem que desenvolver a relação. Aí o autista só trabalha sozinho, e aí falam que ele tem problema de comunicação e socialização. É a sociedade que não compreende o que é uma relação humana. Porque, de verdade, é uma atrocidade. Quando uma pessoa não consegue enxergar o mundo, eles vão dar o braille, eles vão dar, modelos. Quando a pessoa não ouve, eles vão dar a língua de sinais, vão dar outros instrumentos para ela se apropriar do mundo. Aí a pessoa tem dificuldade de comunicação, aí vão fazer o quê? Vão deixar ela sozinha. É só ela e o professor, não vamos dar oportunidades para ela, não vamos desenvolver a consciência. Aí, no futuro, é agressiva. Como assim agressiva? Ela não desenvolveu a consciência, ela não teve oportunidade de interações e socialização, ela simplesmente foram cuidando dela, como diz a Cristina, Estela sempre fala, esse grupo fala muito, o cuidar, ele é indissolúvel do ensinar. Só que o que acontece? As famílias têm consciência disso?
Pergunto para vocês. Vocês acham que toda família que tem uma pessoa com deficiência, que tem uma pessoa com autismo, será que ela tem tempo, conhecimentos, paciência, vivência, experiência? Porque se ela não aprendeu de uma forma, vai ter que repetir e repetir de outras formas. Será que todas as famílias têm consciência disso? Tem uma história que mexe muito comigo, porque foi uma professora que contou que ela fez um trabalho muito bonito, um projeto para o aluno. Era uma professora que trabalhava sozinha com o aluno. Ele usava fraldas e ele já estava grande. E ela fez todo um projeto para tirar a fralda dele na escola. E aí ela fez o projeto, né? Falava para a mãe. Aí passa-se mesmo, o menino, ela não tinha conseguido ainda tirar a fralda do menino. Aí um dia ela conversando com a mãe falou: olha, quando eu pego ele na escola, já no carro eu já ponho a fralda. Porque eu não quero que ele faça xixi e cocô no meu carro ou em casa, eu deixo ele de fralda em casa. Vejam bem, essa criança pode aprender a tirar a fralda só com a professora ensinando na escola? Pode. Mas é mais difícil. Seria perfeito uma parceria. Só que essa professora viu a importância e a responsabilidade de se tirar a fralda para que ele tenha mais autonomia, né, para que não seja qualquer pessoa que toque nele. Pensando no futuro, essa mãe, né? Uma coisa é você trocar a fralda um dia, 2 dias, um mês, um ano, outra coisa são 50 anos. E quando essa mãe não estiver mais lá, será que as pessoas vão ter carinho, cuidado, responsabilidade no toque desse corpo? Então, a professora entendeu a importância de tirar a fralda. Vejam bem isso bem. A professora tinha consciência da importância, mas a mãe está no imediato. A mãe só pensa no trabalho que vai dar tirar a fralda agora, ela não está pensando no futuro, ela não tem consciência. Parece uma coisa óbvia, mas não é. A gente não pode jogar para a família a responsabilidade de entender sobre aprendizado e desenvolvimento humano. Essa é uma responsabilidade da escola, de fazer a parceria, chamar essa família e falar primeiro, qual é a sua necessidade? Porque a da mãe com certeza não era tirar a fralda. O que será que a mãe tinha como necessidade? Mãe, eu vejo como necessidade, a sua necessidade é essa, eu vejo como necessidade de tirar a fralda. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sei que é difícil, mãe. Mas vamos pensar no futuro. Não é porque a pessoa tem um filho com deficiência que tem consciência sobre todas as dimensões. Foi esses dias que eu realmente caiu a ficha, a consciência de que as pessoas não cumprimentam, porque eu já falo isso, que as pessoas não cumprimentam meu filho. Mas quando eu fui num grupo de professores e professores não cumprimentaram meu filho, dói mais. No mercado não dói tanto, sabe, gente? E outra, sabe por quê? Incutido na minha cabeça, como assim, como de toda a sociedade, que essas crianças com deficiência não estão prontas. Então, assim, já falando, eu já misturei todo mundo aqui, tá? Que essas crianças não estão prontas. Então, não é na cabeça da sociedade, pelo menos é isso, né? Como se fosse uma cabeça, né? Mas no senso comum da sociedade, é meu filho que tem que cumprimentar elas. E se ele não cumprimenta, ele não está pronto. Então, elas também não vão cumprimentar. Percebam isso. Gente, só que é exaustivo. Eu faço isso. Eu faço porque eu quero que meu filho aprenda. Agora, já pensou? Esses tempos é exatamente isso, tomar consciência, né? A monitora do transporte público do meu filho, ela é uma das pouquíssimas pessoas que chega sempre e fala: oi, Pedro! Pedro, você ainda não olhou para mim! E brinca com ele. E ele é uma das poucas pessoas que ele faz questão de cumprimentar ela. Porque ela se fez ser vista e ela faz questão do contato com ele. Só que o porteiro da escola não faz isso. Os professores do Pedro, agora que mudou, não fazem isso. As pessoas da minha família, que eu, né, por mais às vezes não fazem isso. É do tipo, deixa ele, se ele não quer cumprimentar. E ele nunca vai cumprimentar. É porque eu tô falando do cumprimento, que é o direito mínimo de estabelecer um mínimo de comunicação. As pessoas nem esperam, nem querem ensinar o mínimo, que é oi. Quem dirá como você está? O que você gostaria de comer? Desenvolver consciência. É só a repetição, é só o gesto mecânico. Então, eu acho interessante, porque meu filho não gosta realmente de cumprimentar. E ele vive numa sociedade que as pessoas não fazem questão, entendeu? Então, ele percebe que, se ele cumprimentar... Agora, a Grazi não, ele cumprimenta a Grazi, porque a Grazi faz questão de fazer o mínimo vínculo social. Os outros não tentam nem isso. Então, vamos lá. Tem uma série chamada Amor no Espectro, que conta sobre autistas, adultos, né, jovens querendo namorar. E alguns deles falam, eu quero namorar, só não sei como. Não sei nem por onde começar.
E aí, enfim, tem todo um trabalho até psicológico, né, para conversar com eles, para explicar como que eles têm que fazer isso. Porque às vezes eles são ótimos. Vocês já pararam para pensar por que tem autista que sabe tudo sobre planetas, sabe tudo sobre dinossauros, sabe tudo sobre os conteúdos da ciência, eu sou das exatas. Eu dou, eles aprendem tudo, distribuição eletrônica, eles são os melhores da sala de aula. Mas aí não sabe cumprimentar uma pessoa. É porque alguém parou para ensinar. Porque eu não suponho que nenhum autista ou não autista sabe o que é elétron, próton, núcleo, eletrosfera, nada disso. Só que a gente supõe que por eles viverem no mundo da vida social e cotidiana, eles aprendem tudo. E ninguém para ensinar. E se eles têm dificuldade, ninguém tenta de novo. É no máximo falar assim, ué, mas que estranho, você não faz isso? Ou que estranho o jeito que você faz aquilo? Ou ignoram ele? Mas a educação, os conhecimentos científicos da escola, a gente ensina pormenores, os detalhes, a gente não supõe que ninguém sabe. Por isso que eles aprendem. E eles aprenderiam, né? E tem todas as possibilidades para aprender como se relacionar se alguém tiver mínimo de paciência para ensinar, porque eles não conseguiram captar, porque não é natural. Só que as crianças, a forma do desenvolvimento dela permite capturar coisas que ninguém para ensinar o que significa ser irmão, né? Como o Vigotes gosta de falar. O que significa ser um amigo. Eu percebi que eu estava assistindo um desenho do Naruto com meu filho, e lá o título era Amigo ou Inimigo. E aí eu percebi que eu nunca parei para significar para ele o que era amigo, o que era inimigo. Ele, quando eu perguntei que era amigo, ele foi para o senso comum, deu os nomes de todas as pessoas que ele conhecia. Mas quando eu perguntei o que era inimigo, como ele nunca... É uma coisa que a gente não conversa em casa, inimigos, ele não sabia o que era. Agora, se eu perguntar para ele o que é fotossíntese, ele sabe. Percebam. Ele aprende tudo e ele tem possibilidade de aprender tudo. Se alguém parar para ensinar e não supor que ele vai captar, né? Então, assim, tá, não captou, vamos ensinar, né? E aí, voltando, porque meu pensamento hoje está bem acelerado, eu estou em fluxos. Voltando, né, na questão que eu falei sobre o amor no espectro daquela série, tem um personagem, né, uma pessoa real, que ele conta que ele nunca gostou de cumprimentar as pessoas, que é um hábito muito esquisito dos humanos. E realmente, gente, ainda mais no Covid, né? Você toca a mão de uma pessoa, você não sabe nem onde aquela mão estava. Para pensar. É um comportamento esquisito, não é? Aí meu filho é obrigado a abraçar e tocar na mão das pessoas, não sabe nem se foi no banheiro lavou a mão, né? Não é um hábito estranho? Para pensar, gente. Mas tá, a gente faz para criar vínculos. E aí esse autista conta que ele não gostava de cumprimentar. E quando ele assistiu um documentário explicando a origem do cumprimento, que vem lá das guerras de muito tempo atrás, que era para deixar claro que você não estava armado, vai que você dava, né, tinha uma faca aqui atrás e você, né, esfaqueava a pessoa. Aí ele falou, nossa, que interessante. Então as pessoas tocam na mão das outras, geralmente segura com as duas mãos, né? Quando quer deixar muito claro, assim, olha como eu gosto de você, confia em mim, eu gosto de você, algo assim, a gente usa as duas mãos. Então, para deixar muito claro, né, que a gente está de forma amigável naquela relação. Bom, esse autista, ele conta essa história e ele fala que depois que ele entendeu o gesto do significado do comportamento humano, ele passou a fazer, nunca mais. Ele, né, deixou de fazer, teve um significado, um sentido e passou a fazer parte do repertório dele. O que a gente precisa significar para essas pessoas. Se elas não conseguiram ainda se apropriar, nós precisamos significar. Eu sei que eu já me estendi muito, mas eu ainda não respondi todas as perguntas, né? Ainda na Raíssa, a Raíssa me perguntou se meu filho abraçava. Raíssa, é interessante, né? Porque o que eu percebo? Meu filho, ele nasceu, ele era mais afetivo, ele tinha contato de olhar, e à medida que meu filho foi tendo o diagnóstico de autismo e foi chamado de autistas nas escolas e começaram a me falar, autista não pode fazer isso, autista não pode fazer aquilo, autista... Meu filho foi ficando cada vez uma bolha. Então, ele parou de ter contato de olhar, e ele chegou um momento... Porque, assim, temos que aceitar isso. Porque eu, quando veio o diagnóstico do Pedro, isso há muito tempo atrás, era muito assim, por ser autista não pode. Então, assim, me ensinaram de uma forma muito errada. Ter dificuldade é uma coisa, né? Ter obstáculos é uma coisa. Agora, por ser autista não pode ter contato com o mundo. Então, nós isolamos ele por orientações, vamos supor dessa forma. Então, meu filho diminuiu o contato de olhar, meu filho foi ficando cada vez mais seletivo, que é mais ou menos isso. No começo ele não queria isso, depois ele não queria aquilo, depois ele não queria aquilo, depois ele não queria tocar, porque é um pacote, uma integralidade.
né? Então, assim, tudo bem, tem dificuldade de alguns alimentos, tudo bem, a gente pode fazer um processo, mas não é simplesmente, então você não quer isso? Então tá, aí primeiro a gente tirou o suco, depois a gente tirou as frutas, depois a gente tirou, aí depois ele não queria mais tocar na areia, a gente tirou do parquinho, então vai colocando aquela pessoa num lugar realmente isolado. E aí teve um ápice de todas essas questões, isso porque ele estava na terapia ocupacional, isso porque ele estava na musicalização, isso porque ele estava na psicóloga, isso porque ele estava na ecoterapia, isso por conta de tudo isso. Imagina se não tivesse. Por quê? Imagina se o meu filho tivesse nascido em outras condições. Cada condição é única. Bom, chegou um momento que ele não tocava nas pessoas. Não tocava, não aceitava ser tocado, não gostava de abraço. Foi uma época que eu entrei o desespero, né? Eu comecei a fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. Entre eles, eu fiz a psicomotricidade. Na psicomotricidade, foi muito bom para mim, apesar que hoje em dia eu não tenho uma sintonia tão grande com as bases teóricas, mas foi a psicomotricidade relacional. E eu trabalhei na psicomotricidade relacional por um tempo. E eu tive a sorte de algumas pessoas, enfim, virem conversar comigo. Então, eu fiz todo um trabalho, gente. Era massagens, só que eu já fui trazendo Vygotsky, porque eu também fui aprendendo Vygotsky. Sabe assim, ele aceitava tocar na ponta do pé, então era a ponta do pé que eu tinha. Eu ia tocando. Meu filho amado, tô tocando no seu pezinho. E ele aceitava o pé. Aí eu fui subindo. Só coxa, sabe? Para ele tendo noção do próprio corpo. Para ele se percebendo como humano, criando vínculo, porque não tinha vínculos. E aí, meu filho, tô tocando seu corpo. Aí depois eu usava bucha, eu usava, sabe aquela parte de lavar louça, amarelinha, que era primeiro. Aí depois eu fui usando, sabe, o pente, tudo, para ele se perceber, para ele aceitar, e sempre significando. Aí a psicomotricidade relacional, né, eu fui tocando nele. Eu lembro que eu contava na minha cabeça, ele aguentou 1 segundo abraçado comigo antes de dormir. Hoje ele aguentou 2 segundos. Meu filho amado, eu tô contigo, eu te amo, sabe? Brincava. Hoje em dia, gente, ele é um chiclete. Mas... Joana, foi só massagem? Foi só os abraços noturnos? Não, gente, foi todo um pacote de vida. E que não acontece da noite pro dia. E se eu não fizer nada, vamos supor agora, se eu não continuar intervindo, dando oportunidades, abraçando, me relacionando, fazendo ele participar dos encontros, mesmo as pessoas não cumprimentando ele se isola novamente. No sentido, não é porque é uma coisa inata, não. É porque é humano. Se a gente não tem oportunidades de vivência, porque é isso, é o conflito o tempo inteiro, porque a gente se constitui humano. Então, meu filho é humano, ponto. Tinha dificuldade de contato. Agravaram-se quando eu isolei ele do mundo. O que eu fiz? Eu tive que ir aos poucos, sem... Sabe, gente, o que mais importante? Sem tortura. Então, eu fazia cosquinha nele, que ele morre de rir com cosquinha. Então, era o que era possível. E hoje em dia ele abraça, dorme agarrado, põe toda hora a perna na minha perna, até, né? Então, gente, mas é maravilhoso, tô falando isso. É maravilhoso! Mas não surgiu da noite pro dia. É algo constante. E é isso que essas crianças precisam. Intervenção, significação desse contato. Tô tocando no seu braço, tô tocando sua perna. Que bom. Quando eles não conseguem, quando eles estiverem desorganizados, tô contigo. Geralmente me perguntam, teve uma crise, o que faz? O que você faria com uma pessoa que você ama, que tá numa crise, por qualquer motivo? Tô contigo, te amo, vem cá pro meu colo, vou segurar sua mão para você. Tô contigo, tá tudo bem, a gente vai resolver. Afetividade. Agora, as famílias, será que sabem disso? Pergunto para vocês. Será que toda família tem conhecimento, tem estudo, tem bagagem de vida, tem tempo? Né? Então, a gente precisa fazer uma parceria para essas crianças aprenderem e se desenvolverem. Sempre na parceria. Sempre chama os pais e fala, olha, eu tô contigo. Assim como com a criança, tô contigo. Os pais vão chegar, às vezes, armados. É uma vida de muita exclusão ter um filho com deficiência nessa sociedade. As famílias já chegam armadas, porque elas não conseguiram estacionar, porque a vaga de deficiente alguém usou, aí tá chovendo, o menino teve uma crise, não saiu do carro, ela chega já para conversar com você, ela já tá assim, o mundo já tá caindo, sabe? É empatia, olha, eu tô contigo, eu quero, junto contigo, fazer seu filho aprender e desenvolver. O que a gente pode fazer juntos?
Eu não sei se eu respondi tudo, mas eu tentei, me esforcei. Amiga, você é maravilhosa. E aí você falando, aí e quanto você fala, vai provocando outras coisas, né? E aí eu vou trazer mais provocação para você aprofundar, porque já avisando para todo mundo, né? A gente, enquanto Fórum de Educação Infantil, a gente se organizou de um jeito, mas a gente vai explorar a Joana mesmo. A gente tinha pensado em fazer uma mesa, uma roda, que a Joana falaria 30 minutos, eu falaria 30 minutos, a gente abriria para pergunta, aquele modelo que a gente costuma fazer de mesa que todo mundo já conhece. Mas, unilateralmente, viu, eu não estou nem perguntando, estou comunicando aqui a Cida, a Cris, a Raiza, a Denise, a Norma, a Meire, a todo o comitê diretivo aqui o comitê gestor aqui do FEI, que a gente vai fazer diferente. A gente vai sugar tudo da Joana, porque é muito bom ouvir a Joana. E a gente vai aproveitar ao máximo a presença dela. Combinado também, né, amiga? Porque eu te pedi para falar 30 minutos e aqui eu já estou dizendo que eu já mudei aqui, porque agora eu quero te ouvir mais. E todo mundo está dizendo aqui no chat também que está amando. E aí, Ju, você falando, eu assim, pensei duas coisas que talvez até você possa, se quiser, né, também, aprofundar mais. Se não quiser também, porque às vezes, enquanto a gente escuta o outro falando, a gente vai pensando em outras coisas. Você fique livre para falar o que você quiser, porque o que você quiser falar vai ser maravilhoso para a gente. Mas me provocou o estar pronto, quando você disse assim, porque a sociedade diz, mas é porque ele não está pronto para me saudar, para me cumprimentar. E a gente que trabalha na escola, né? E aí não só de educação infantil, eu vi que tem aqui a Alessandra, que é do SEM, então ela já trabalha com os maiores, né? E aí, não só para as crianças, mas em geral a gente escuta muito, né? Mas porque a escola não está preparada, a escola não sabe como fazer. E aí, quando chega a criança, hoje, eu falei para vocês, eu estava aqui na regional falando sobre esse tema, e aí uma das professoras comentando comigo que tinha, né, num determinado momento, tinha preparado uma tarefa, né, para fazer, para as crianças fazerem, e aí ela foi entregando e ela pulou a criança, né, autista da sala dela, e aí a criança chegou e disse assim, ei, eu também quero fazer, você não me entregou, né? E ela dizendo, caraca, a gente estuda tanto, a gente, né, tem todo um compromisso, e quando a gente se percebe, a gente está fazendo esse tipo de coisa, achando, né, já partindo do pressuposto, que aquela proposta que foi feita não vai ser atingida pela criança autista, então para ela vai ser outra coisa. E aí ela vai lá na professora e diz, não, você entregou para todo mundo, entrega para mim também, porque eu sou dessa turma e eu quero fazer do jeito que todo mundo está fazendo. Né? E aí a gente conversando, eu dizendo, pois é, porque às vezes a gente quer, diz, eu não estou preparado, mas a gente não vai estar preparado nunca. Porque cada um que chega é diferente, cada uma que chega é diferente. Então, aquele relacionamento que eu estabeleci com aquela criança autista nunca mais se repetirá. Porque a outra criança autista que vai chegar lá na minha turma é outra criança. Portanto, é outra relação. Então, às vezes, né, até tem uma coisa que serve de base ali, mas não vai ser a mesma relação. As propostas que eu fiz não poderão ser as mesmas, né? Então, essa ideia do estar pronto, a gente não vai estar pronto nunca, porque a gente está sempre em construção, a gente está se constituindo enquanto ser humano, né? Então, por que a gente acha que um dia a gente vai construir uma escola que vai estar pronta para a diversidade? A diversidade já está na escola, eu estou vendo essa diversidade. O que eu estou fazendo com essa diversidade que já está lá? E um outro ponto que me provocou foi quando você disse, né? Que algumas pessoas dizem, deixa ele gosta de ficar sozinho, que é outra provocação, né? Assim, a gente achar que até que ponto vai o respeito, porque obviamente eu preciso respeitar a diversidade e a particularidade de cada um. Então, assim, tem criança que gosta de brincar sozinha, tem criança que gosta de brincar em dupla, tem criança que gosta do grande grupo,
né? Tem criança, como eu tinha uma criança lá no estrutural, que ela gostava de brincar de culto. Então, ela era pastora e ela botava, assim, um tanto de criança na frente dela para ela fazer a pregação. É uma criança, né, que gosta de palco, que gosta, né, de multidões. Cada uma é cada uma. E aí, até onde que vai esse respeito, né? De a criança no espectro do autismo que não gosta de barulho. E aí, a gente, como você sempre fala, isso significando, que barulho é esse? A gente vai cantar parabéns. O que é cantar parabéns? A gente vai brincar no parque, vai ter barulho mesmo, porque na hora da diversão, a gente, né, fala alto, a gente grita. Então, a gente, né? Então é te provocar nesse sentido, né? Se você julgar conveniente, falar um pouco mais sobre isso, né? Até que ponto vai o respeito pelo que a criança no espectro do autismo solicita de ficar sozinha, de brincar sozinha, de não querer barulho, de não querer contato, mas que a gente não pode deixar que ela fique assim eternamente, porque enquanto ela vai experimentando essa outra forma de se relacionar, que ela vai descobrindo, nossa, até que é bom abraçar, até que é bom colocar a minha perna em cima da perna da minha mãe, até que é bom abraçar, até que é bom dar um beijo e receber um beijo, né? Até que é bom brincar com outra criança, nem seja para brigar com ela, né? Então, me provocou bastante essas questões. E aí, antes de passar para vocês, a Cris também tem mais provocações aqui. Bem-vinda, Cris. Então, Joana, na verdade, eu quero compartilhar. No primeiro curso de especialização em docência na educação infantil, aconteceu uma situação que eu acho que fala desse descuidado que às vezes se naturaliza da sala de aula. O que aconteceu foi o seguinte: a gente estava terminando 2 módulos, eu era professora de um módulo e a Zóia Prestes era professora do outro módulo. E a gente, então, juntou as turmas para fazer uma avaliação daqueles. Foi logo nos módulos iniciais do curso. E aí a gente teve esse depoimento de uma colega professora da Secretaria de Educação, que eu acho que fala disso que eu quero compartilhar e que aí você vai tratar de fazer a articulação com o que você fala, Joana. Ela dizia o seguinte, que tocou o telefone num momento da situação da sala de aula, da sala de referência, tocou o telefone e ela atendeu, porque as crianças estavam bem, davam um tempinho para ela atender. E as crianças que estavam em volta dela foram buscando não sei o quê, mas uma menininha ficou embaixo, olhando para cima, ela falando no telefone. Quando ela terminou de falar no telefone, tá, tchau, tchau, não sei o quê, a menininha que tinha ficado dizia assim: tia, com quem que você estava falando? Aí ela virou e disse assim: eu estava falando com a minha amiga. E a menininha virou e disse assim: tia, por que você nunca ri com a gente do jeito que você está rindo com a sua amiga? Essa colega de vocês contou isso agradecendo os 2 módulos da Zóia e meu, por ela ter entendido o que aquela menina, na verdade, estava denunciando para ela. Porque era uma denúncia exatamente disso que você está falando. E se a gente naturaliza isso com qualquer criança, a criança que tem algum tipo de atipicidade de desenvolvimento, a gente, de repente, naturaliza mais ainda, porque a gente faz crenças que, como você está dizendo, já que ele não fala, então eu não vou falar com ele. Enfim, coisas desse tipo. E aí foi ótimo esse depoimento dessa colega de vocês, e eu volta e meia falo, porque eu acho que isso acontece, porque a gente acaba naturalizando uma forma de ser sem experimentar possibilidades da relação como essa. Vamos rir junto, por que não? Obrigada, Cris. Jo, tem mais umas provocações aqui no chat que eu vou dizer para você assim, tá?
Amiga, só para falar, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, por isso me perdoe. Não, a gente vai colocando. Tá. Não se preocupa, a gente vai colocando aqui para vocês. É nosso papel mesmo. Então, aí a Elis diz assim, que ricas reflexões, obrigada, Joana, se possível, aborde sobre o papel do monitor na escola. E aí depois ela volta dizendo, né, que muitas vezes ocorre exatamente o isolamento, né, da criança no espectro do autismo dentro da escola, que passa a ficar a cargo do monitor. Então, e aí eu acho que a Alessandra comentou aqui, né, às vezes não só da pessoa no espectro do autismo, mas a criança com qualquer necessidade específica, que às vezes acaba que fica assim, né? Aquela criança é a criança do monitor. No dia que o monitor não vai, essa criança tem que ir para casa, porque não, o monitor não veio, então ela não pode ficar na escola, né? Aí o monitor é só da escola quando convém dizer que vai ter que dividir o monitor, mas se o monitor falta, o monitor é da criança, e a criança não tem direito a estar na escola. Sei disso. Isso. E aí a Patrícia diz, eu tenho percebido o aumento de famílias de estudantes autistas solicitando redução de tempo na escola, por considerar que a criança não consegue ficar na escola. E às vezes, Patrícia, até situação de profissionais de educação mesmo, né? De tomarem, às vezes, a iniciativa, eu já presenciei essas situações, de dizerem, não, não dá, não consegue ficar na escola o dia, a manhã toda, a tarde toda, então a gente tem que reduzir o tempo. Precisamos discutir sobre isso, sim, né? Será que isso não é violar direitos, né? A criança, o adolescente, o jovem com necessidades específicas tem direito à educação, é um direito constitucional, é um direito inalienável. E aí é o direito de estar de fato na escola, não apenas para, como se diz, costumeiramente para socializar. A criança tem direito de aprender o mesmo que as outras estão aprendendo e aprender da mesma forma que as outras estão aprendendo, né? Seguindo caminhos alternativos, mas respeitando a especificidade do desenvolvimento. Então, quando eu digo aprender da mesma forma, me referindo aqui aos bebês e às crianças, né? Que aprendem enquanto observam, brincam, se relacionam, experimentam, perguntam, narram. Então, com ou sem deficiência, com ou sem necessidades específicas, aprendem do mesmo jeito e têm o mesmo direito, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. A Alessandra comenta que tem autistas e outras pessoas com deficiência que gostam de estar na escola por se sentirem incluídos nas aulas com suas atividades adaptadas e atendidas em suas especificidades. E aí a gente pode pensar também, né, até que ponto vai a nossa concepção, ideia de adaptação, né, para a educação infantil. Eu sempre puxo essa discussão, o que precisa se adaptar no currículo para a educação infantil? Qual é o currículo de educação infantil? Dizem os nossos documentos que o nosso currículo é um conjunto de práticas que articula o conceito do cotidiano, aquilo que a criança aprende no seu dia a dia, com os conceitos científicos, né? Os saberes que foram sistematizados, produzidos e sistematizados pela humanidade no curso dos séculos, e que a criança aprende enquanto observa, brinca, narra, questiona, experimenta. Então, todas as crianças, com ou sem deficiência, elas têm direito a esse currículo, a se apropriar das práticas culturais, fazendo as relações intencionalmente planejadas pelos profissionais de educação infantil. De que forma? Por meio da brincadeira, por meio da observação, da narração, das interações. Então, é preciso mesmo adaptar alguma coisa na educação infantil, né? A gente precisa pensar sobre isso. Aí a Vanessa está dizendo aqui que se lembra da significação com o Pedro que você sempre compartilha com a gente sobre o cortar o cabelo, e eu posso até acrescentar, né, o cortar o cabelo,
fazer o exame de sangue. Bom, e aí você pode seguir, que eu continuo lendo o chat aqui, e aí depois a gente vai trazendo mais coisa, porque senão fica, né, mais coisa para você organizar no seu pensamento. Eu me sinto muito em casa quando eu estou num meio de inclusão, de pessoas que buscam inclusão. Gente, a sociedade não busca, né? Assim, né? Não temos... Quem dera que grande parte quisesse estar numa quarta-feira à noite estudando, ouvindo, dialogando, perguntando, questionando, pelo menos, né, acessando um link para ouvir minimamente sobre a inclusão. A sociedade não tem essa busca. Então, eu me sinto muito confortável de estar entre pessoas que fazem essa busca. Então, não sei se vocês percebem, é meio como se diz, né, desnudar na frente de vocês, contando um pouco da minha história. Porque eu não nasci sabendo ser mãe de criança com deficiência, eu era uma professora de pré-vestibular, então esperava que, né, o aluno tirou 10, ótimo, se não tirou, significa que não aprendeu, né? Então, assim, esses dias eu fiquei muito emocionada numa palestra, né, no relato de uma mãe. Os relatos de mãe sempre me emocionam muito. Uma mãe que não teve os estudos que eu tive, que eu pude ter, né, que não tinham pais idosos, ou seja, não tinha um suporte familiar, né, que pudesse né, levar, ajudar essa mãe, o pai ausente, trabalhava de manhã, tarde à noite, o filho passa o dia inteiro com uma cuidadora, toma inúmeros medicamentos, né, e uma criança que não aprendeu a desenvolver o controle da sua conduta, que não desenvolveu nenhuma palavra, nenhuma significação de palavra, porque a vida toda ele só teve cuidadores, mais ou menos afetivos, mas cuidadores, né? Uma criança que não teve tantas oportunidades. Ah, Joana, são só questões sociais? De forma alguma. Não são questões biológicas? De forma alguma. A gente não, quando chega, né, uma criança, eu sou professora de ensino médio, é toda uma vida, mesmo a criança de 2, 3 anos, é toda uma vida que ela já teve de processos de exclusão e inclusão. A gente não trabalha com o biológico, a gente trabalha com uma unidade resultante dos processos de inclusão e exclusão. Infelizmente, o que está ganhando na nossa sociedade, gente? O que está ganhando? Então, e eu digo isso, assim, porque eu fiquei muito emocionada, eu tive febre depois da palestra, porque me tocou muito profundamente, porque eu pensei que podia ser meu filho, podia ser essa mãe, que tem que trabalhar de manhã, tarde à noite, que não tem condições de significar, que não teve oportunidade de estudar, né, as teorias, de levar nas terapias, né, de ter alguns suportes familiares. Então, podia ser minha história. Então, mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionada. Então, cada história é única. Quando está escrito lá diagnóstico de autismo, você não sabe qual é a criança que está chegando. E aí, às vezes, chega leve, severo. Gente, não existe criança severa. Existem crianças. E não existe autismo leve. Não existe nada leve na vida de ninguém, né? Nem pesado na vida de ninguém. São histórias, são dificuldades e facilidades. Não existe também pessoas de nível 1, né? Que me ensinou muito isso foi a Estela, né? Então, assim, não existe nível 1. Qual o nível de vocês? Eu tô falando sério, perguntando agora. Qual o nível de vocês? Mesmo que eu falasse, não, o nível de vocês sobre inclusão. Qual o nível de vocês de inclusão? Não é uma pergunta descabida? Então, por que as pessoas continuam dando números para as pessoas? Não existe nível de desenvolvimento. Agora, existem suportes. Só que isso não torna alguém mais ou menos capaz, mais ou menos autista. Então, existem pessoas que precisam de mais suporte. Existem autistas adultos que escrevem livros, são poetas e não falam oralmente, mas eles escrevem, né? Eles se manifestam de outras formas. Então, não existe nível de desenvolvimento para ninguém aqui, ó. Nem para autista, nem para ninguém. Existe o suporte que a pessoa precisa. Por exemplo, eu não tenho... Por exemplo, eu não tenho coordenação motora para tocar instrumento, eu precisaria de muito suporte.
Mas se alguém parar em algum momento, eu tiver interesse, criar condições para eu ter interesse, eu ter, né, tempo, eu ter as condições, alguém ter paciência, eu vou aprender. Mas eu vou precisar de muito suporte. Alguém vai ter que segurar minha mão. Não é diferente por ser autista. Ninguém está pronto para ser mãe, ninguém está pronto para ser professor. Ou você saiu da faculdade, não, estou prontíssimo, me formei. Eu, por exemplo, sou formada em Química, né, licenciatura em Química. Eu sou professora de Química e atestada com muito louvor para todas as crianças típicas. Por isso que eu tenho dificuldade com as atípicas. Existe isso, gente? Alguém foi formado para típicos ou para um tipo de desenvolvimento, para um tipo de... Não, ninguém. Então, só que olha só, eu sou formada em licenciatura, teoricamente, saí muito preparada, não tão preparada que quando eu tive um filho com deficiência e viraram para mim e falaram: mãe, meu filho estava na inclusão na escola particular. Aí eu coloquei na pública: mãe, você tem duas possibilidades. Sala de TGD, que aqui em Brasília é uma sala de integração, é só com crianças com deficiência. São 2 crianças com deficiência para um professor. Ó, mãe, olha só, imagina, eu sou licencianda, tá, gente? Na Universidade de Brasília, hein? Olha aí, ó, a responsabilidade. Mãe, você tem 2 oportunidades. Então, nessa sala especial, que é o seu 2 crianças, seu filho mais um, para uma professora, eu pensei, pronto, aula particular, violão, eu também quero aprender esse particular. Olha só, ele vai ter uma professora só para ele. Bem melhor do que uma sala, mesmo que seja reduzida, porque ninguém vai prestar atenção nele, vai ficar perdido, aquele nosso medo e tudo mais, do que acontece, convenhamos. E eu falei, não, ele vai ter alguém pelo menos para ensinar para ele. Ou seja, eu saí da minha graduação sem saber a potência do desenvolvimento das relações entre os outros, principalmente os pares da mesma idade. Porque meu filho era inteligente, as crianças que estiveram na sala com ele eram inteligentes e não eram falantes. O que um podia ensinar para o outro? Tudo aquilo que aprendeu. Então, meu filho fazia assim, o outro fazia assim, meu filho saía da sala assim, mostrando que ele aprende. Só que ele não tinha uma variedade para aprender. O meu filho, ele precisa do tímido para aprender como sentar, como interagir. Ele precisa do serelepe para ele aprender a interagir com as pessoas, a brincar, a se desafiar. Então, assim, todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de todas as características. Então, eu, uma licencianda da Universidade de Brasília, saí muito preparada, viu, gente? Para ser mãe, para ser professora, saber tudo, né? Inclusive, e optei. Meu filho ficou 7 anos nessa sala. Com experiências muito ruins. Depois, as melhores que ele podia ter dentro desse contexto. Por melhor professora que seja, ela não tem as outras crianças. Ela não vai conseguir falar o tempo inteiro com as 2 crianças. Ela não vai ter um ambiente rico e diverso. E ali favorecem o uso, as atividades mecânicas, de repetição. Teve muita coisa boa? Teve muita coisa boa. Mas meu filho precisava de crianças. Né? Meu filho precisa, e agora ele precisa de adolescentes, ele precisa dos pares. E aí, durante anos, a escola virou para mim e falou que ele não estava pronto para a sala de aula. E eu perguntava, por que ele não está pronto para a sala de aula? Porque ele não consegue ficar sentado na sala de aula. Eu falei, mas ninguém aprende, ninguém chega na sala de aula e já sabe, é porque ele não olha para o quadro, para a professora e escreve no caderno. Eu falei, mas ninguém entra na sala de aula sabendo fazer isso. Ele precisa aprender. E como é que ele vai aprender? Como é que eu vou preparar ele para isso? Gente, eu queria saber como é que a gente prepara alguém para nadar, virar um grande nadador, se não for numa piscina. E outra, a gente não joga ninguém ali dentro, porque daí eles falaram, então tá, então a gente vai pôr. Você vai ver que vai dar errado e depois não vai conseguir voltar para outra sala. Olha o absurdo, gente. Porque ninguém aprende da noite pro dia. Bom, então, essa fala do não estar pronto, eu vivi isso. E aí eu escutei da escola, eles escrevendo uma ata que eles eram contra a inclusão do meu filho, que ele não estava pronto, estava escrito isso em ata, tá? Ele não estava pronto. A revelia, a professora da sala de TGD, né, a professora da sala especial, e a professora de uma sala de aula, que, né, enfim, que foi eleita ali, falaram que achavam um crime não tentarem incluir meu filho. A revelia da sala de AE, da orientadora educacional, de todo o suporte especializado da escola, a revelia, elas incluíram meu filho, gradualmente, a revelia. E aí depois eles falaram, um caso de sucesso. Um caso de sucesso. Foi um caso de sucesso, está sendo. E aí, exatamente isso.
No primeiro ano, eu lembro que ele não teve nenhum momento, nenhuma crise, ele foi ter no meio do ano. E eu, gente, é isso. Mas vocês esperam que não tenha nenhuma crise, que para todo aluno, né, todo dia em sala de aula é tudo perfeito, ele está todo dia organizado. Por que a pessoa com deficiência não tem direito a ter crise, a não estar bem? E aí são duas palavras que eu quero que bata no coração de vocês, que eu sempre falava de uma, mas uma, pelo que a Estela pontuou, né, a gente precisa retomar. Significação e previsibilidade. É assim, ó, é sucesso para todo mundo que começa a incorporar significação e previsibilidade. Você chegar na casa de alguém, arrastar ela de um lado para o outro, ela não sabe nem para onde vai, se a roupa é adequada, se vai estar frio, se vai estar quente. Todos nós precisamos de previsibilidade. Não custa nada. E significa muito você virar para a criança e falar, olha, hoje a gente vai fazer uma gincana. Vai ser barulhento. Vai ser barulhento. Será que você consegue aguentar? Olha, vai ser a música tal. Ou melhor ainda, no dia anterior. Olha, a gente vai cantar essa música na gincana. Tem como você ouvir em casa. Vai ser barulhento. Porque foi assim com meu filho. Meu filho teve TO? Teve TO. O que cabe à escola? Nós não somos formadas em terapia ocupacional. Mas o que cabe à escola? Significar. E significa muito. Preparar previsibilidade para aquela criança, para ela se organizar. Então, ninguém vai torturar. Mas o que a criança pode? Chega na gincana, tá muito barulhento. Você avisou no dia anterior, você cantou a música, ele sentiu pertencente do grupo da sala dele. Vai ter um circuito, as turmas estão competindo, ele se sente pertencente daquela turma. Você cria a condição. Aí chega no dia, ele não consegue ficar dentro do ginásio. Você vai obrigar ele a ficar dentro do ginásio? Você vai, você consegue? Não, você consegue ficar lá fora? Então vamos fazer o seguinte, a gente está precisando agora fazer tais atividades para gincana. Você consegue fazer isso? Então é gradual, e foi isso que meu filho teve oportunidades. Eu estava esses dias, eu levei meu filho para uma comemoração que tinha fogos de artifício, e eu estava essa semana, então, que eu falei para vocês, nesse movimento dos professores aqui de Brasília. E aí o cara falou, não sei se você vai conseguir ficar aqui, porque tem caixa de som, barulhão, seu filho não vai dar conta. Aí meu filho chegou, não sei o quê, nem colocou a mão no ouvido, sentou, aí ele falou, não tem problema. Gente, se ele souber que nem parabéns... Gente, a gente foi cantar parabéns pro meu filho, e aí, tá vendo como a família exclui também? Tava lá cantando parabéns, meu filho. Só que, gente, isso já é de trabalho de muitos anos, tem uns 3 anos atrás, trabalho de muitos anos. Aí, alguém da minha família falou assim, se ele não quer, não vamos cantar, porque o importante é o parabéns, não é dele. Aí eu já comecei a ficar irritada, né? Eu falei, não, a gente diminui o tom, mas a gente vai cantar parabéns. Ele tem que ouvir parabéns na vida. Ele é importante. É porque a gente ama ele. É só a família que está aqui. Tinham 10 pessoas. Aí, na hora de tirar foto, ele não quis. Aí também, não, gente, se ele não quer, não vamos bater foto. Gente, eu quero uma foto do aniversário do meu filho. Para mim significa muito. Eu espero que no futuro também signifique para ele. Então, assim, meu filho, a gente sabe que previsibilidade, a gente vai bater uma foto só. Tudo bem? Você consegue aguentar? E é sempre assim, previsibilidade. Pedro, só 3 segundos. Conta aí na sua cabeça. 3 segundos. Aqui as pessoas que me conhecem sabem que meu filho não tirava foto no passado, que meu filho não conseguia ficar. E hoje em dia ele fica. Não ama, mas fica. E assim, foi torturado? Nunca foi torturado, mas sempre foi incentivado a participar na medida que ele podia. Então é isso, previsibilidade, respeito. Então, assim, há uns anos atrás, né, quando eu comecei, ainda não tinha muito estudo, a médica falou que meu filho não gostava de palmas, não conseguia ouvir a sineta da escola, e a diretora, a médica falou, então tira tudo. Aí eu falava, gente, mas então ele não vai poder nem ficar na escola. Ele não vai poder ir no shopping, ele não vai poder nunca participar de uma festa. Meu filho adora música. Gente, eu levo ele em todos os shows, tá? E ele aguenta, é muito engraçado, né? Não aguentava barulho, mas em shows ele aguentava. Então, porque é isso, previsibilidade é algo que ele ama muito, ele se organiza, ele se prepara. Todos funcionam dessa forma? Não, cada um funciona de uma forma. É estressante para ele depois? Então, em alguns dias Desorganiza em algum momento? Sim, é processual. E vamos dizer que consegue
Aqui todo mundo consegue ir para um show, passar o dia inteiro numa festa, depois ir no shopping, passear, depois ir no mercado. Não, a gente também satura de estímulos, de conversa, de blá, blá, blá. Gente, eu não aguento mais ouvir a aula, tá? A aula tava ótima, adorei ouvir a Joana, mas eu não aguento mais. Eu trabalho o dia inteiro e eu não aguento mais falação na minha cabeça. Eu quero descansar. E cada um vai ser de um jeito. Alguns vão precisar tomar banho quente, outros vão precisar de tomar banho frio, alguns vão ter que ouvir uma música, alguns vão ter que cozinhar, alguns vai já direto dormir. E aí, como que o autista vai agir? Cada um a seu modo. Assim como nós. Gente, assim como nós. E a gente também tem limites, né, de tudo. Aí, a Estelinha também pontuou essa questão do protagonismo, né? Sabe o que eu percebo? Que as pessoas com deficiência, elas não têm protagonismo. Nem de carregar uma folha. Sabe entregar uma folha branca? Sabe entregar uma folha em branca na sala de aula? Gente, vamos fazer um desenho? Quem o professor chama, geralmente? É um aluno mais participativo, com as melhores notas, mais afetivo. Nem entregar uma folha em branco, as pessoas com deficiência e autismo geralmente têm esse protagonismo. Vamos supor que seja uma pessoa com dificuldade de motricidade fina. Gente, então faz o seguinte, pede para ela só esticar a mãozinha assim, ó, e segurar. E outra pessoa vai tirando, mas para ela participar minimamente de responsabilidade, para ela se sentir pertencente daquela sala, protagonista daquela sala. E eu falo para vocês, gente, funciona. Porque se vocês deixarem, eu conto histórias até o fim da vida, né? Mas eu tive uma aluna com deficiência que passou uma vida toda em sala especial, só com alunos com deficiência. E foi o primeiro ano de inclusão, e ela tinha a questão da temporalidade dessas reduções que vocês falaram, né? Eu acho complicado, gente. Eu acho que seria um dia só de debate. Eu acho complicado, envolve muitos fatores. Não existe resposta simples para perguntas complexas, né? Então, ela tinha essa questão da temporalidade. Só que ela ficava na escola, gente. Aí a escola não tem... Sabe, ela ficava rodando. Aí eu deixava ela na minha sala, porque, gente, ela ficava andando pela escola, porque a escola não tem uma estrutura. Reduz os horários, né? Às vezes, no caso da minha aluna, ela podia escolher os horários, ensino médio já. Mas não tem... O que essa criança faz? E outra reduz porque ela não aguenta a escola, ela vai para onde? Para casa? Mas o que ela faz em casa? Né? Assim, sabe, são questões muito complexas. Bom, essa aluna, eu fiz todo um projeto com essa minha aluna. Aí, no final, eu modificava a prova dela, mas era o mesmo conteúdo. Tem um artigo sobre isso, né? E tem essa discussão também. E aí, chegou no final do ano, ela tirou ótimas notas, ela mereceu. Gente, ela participava muito. Foi uma coisa muito linda, né? Isso que eu vivi. Eu tive a oportunidade de viver, porque eu já estava... Só que eu não tinha condições há 10 anos atrás de fazer essa inclusão dessa aluna. É vida, experiência, sabe, ouvir palestra, ler, errar. Os nossos alunos ensinam até pelos olhos, né? Então, a gente está disposto a aprender. E quando chegou no final do ano, os alunos viram que ela tirou boas notas. Ela era super participativa, ela aprendeu muito. E eles falaram, mas claro, porque a sua prova é diferente. Olha só o que eles falaram para a menina. Porque ela estava participando muito também. E eles falavam muito assim, se a fulana está aprendendo, a gente tem que aprender. Eu lembro que era balanceamento químico, gente. E a menina participando, interagindo. Eu fiz um projeto de integração com a sala de AE, um projeto com um professor de matemática. E aí, ela ficou brava comigo. Com raiva mesmo, ódio. Como assim eu tinha mudado a prova dela? Por que a prova dela era diferente? Uma aluna que viveu a vida toda com provas diferentes. Só que aí eu entendi, ela se sentia pertencente. Na minha sala, ela pagava o quadro, ela organizava as provas em sequência alfabética, né? Ela participava das aulas, ela era das que mais respondia, ela entendia, ela perguntava, ela fazia parte da sala, como todos os alunos, ela se sentia pertencente. Então, por que a prova não seria diferente? E faz todo sentido hoje em dia para mim. E aí eu tive que provar para ela, mostrando junto com os alunos, porque a gente não tem que provar só para os alunos com deficiência. E a gente tem que provar para a sociedade que eles são, né? Que eles têm toda a potencialidade de aprender. Questão por questão, gente. Por sorte, eu já estava mais vivida e eu fui comparando questão por questão com ela. Olha, tá vendo? A primeira foi de combustão, a segunda foi de reação química, a terceira foi de... Olha, igualzinha, só muda a ordem. Tá vendo que aqui são as mesmas moléculas, inclusive? As questões, tinha questões delas mais difíceis, inclusive. Juro para vocês que eu tenho a prova,
tinham questões mais difíceis, porque eu fazia ela montar toda a equação química, mas com textos menores. E ela fazia coisas mais difíceis, mais complexas do que os meninos em alguns sentidos, né? E aí ela ficou toda feliz. E ela participava da sala de aula, participava do conteúdo também. Inclusão não é só corpo, né? Na verdade, não tem nem como incluir só corpo. Se só tá ali, não tá incluído. A inclusão envolve conhecimentos também, especialmente conhecimento, porque é isso que transforma as pessoas. O que faz ela se sentir pertencente, tomar consciência do papel dela, da ciência, das relações que ela estava aprendendo, que ela queria a mesma prova. Consciência. E isso envolve conteúdo, conhecimentos. Então não dá para ficar pintando. A menina, ela já tinha 30 anos, estava no ensino médio. Ela não podia ficar pintando. Gente, eu pego o caderno aqui, ó, pego o caderno do meu filho. Eu posso fazer um só antes e depois, tá, gente? Também do caderno do meu filho. Meu filho é alfabetizado. Sempre começa assim, ó. Olha, para não dizer que eu tô mentindo. Eu tava anotando aqui, ó, os negócios de vocês, ó, no caderno do meu filho. Todo mundo sabe que meu filho é alfabetizado. Como é que começa o bimestre? Pintando. Sempre pintando. Quer ver o outro? Tá aqui do meu ladinho, por isso que não vai dar problema nenhum. Ai, só um pouquinho. Como é que começa qualquer inclusão? Você sabe que você tem um aluno alfabetizado, você sabe que tem um aluno já vivido, que já passou pela inclusão, mas é sempre repetindo o que ele já sabe. Por que vamos tentar algo que ele está aprendendo? Vamos fazer algo que ele já sabe infinitamente. Geralmente é pintar. Não tem criatividade nenhuma. Às vezes vem até as cores que tem que pintar. E, quer ver? Olha só, para não dizer que eu estou mentindo. Ou é caligrafia. Olha só, para não dizer que eu não estou mentindo, ó. Um menino alfabetizado. Como é que chega o primeiro caderno? Ensino Fundamental 2. O menino que é alfabetizado. Ó aqui, ó. Não importa, tá escrito, tá dito, teve reunião. Não sabe que ele é alfabetizado, que ele tem os conhecimentos, que ele passou por... Tem tudo, tem os materiais, eu entrego os cadernos, entrego as provas, e aí como chega todas as disciplinas, aqui, S de sapo. Aí você fala, não, ele já sabe... E cruzadinha, né? É a fórmula do sucesso, parece, né? A pessoa não tem que ter consciência nenhuma, não sabe nem que tá circulando ali, ó. É só parecida. Ela não desenvolve consciência. E o problema é da pessoa com deficiência. Aí, gente, você vai falando. Aí as pessoas começam a partir do hiperfoco, trazer texto, analisar a imagem. Ah, tem dificuldade de relação. Isso aqui é a professora, gente. Eu tô apaixonada por essa professora. Ela tá transformando a vida do meu filho. Ela tá vendo meu filho. Ela tá trazendo os interesses, trabalhando as dificuldades. Tá trazendo até... Ó, ela traz química. É professor de português. Ele tem um monte de cada um. Ele tem as ciências. Traz artes. Traz... Ah, ele gosta de países. Então, ó, gosta de futebol. Então, é texto. Tá vendo? É o que é possível para ele. Textos curtos, com interpretação, para desenvolver comunicação, entendimento. Aí, olha só, vou passando aqui, ó, porque é muita coisa. Essa professora tá empenhada, gente. Ai, meu Deus. Essas coisas me fazem, sabe assim, eu sofro muito todos os dias, mas tem momentos, né, que pessoas e momentos que nos fazem, caramba, que legal. Olha só o que ela fez esses dias. Eu tive que escrever, olha, que legal, professora, obrigada. Ela colocou imagens de pessoas com dificuldade de, né, um está chorando, né? Então, aí ela perguntou para ele o que ele está fazendo. Só que ela foi mais além. O que você faria? O que você faria nessas circunstâncias? Se alguém estiver chorando, trazendo o cotidiano. Mas em seguida, gente, ela pediu para analisar os sujeitos e trouxe textos. Ó, de parabéns, de aniversário. E, enfim, isso é só uma ponta, uma possibilidade. Existem infinitas, mas, sabe, não está nisso. Em atividades que a criança já sabe e ela só repete porque ela já sabe, que não desenvolve todo mundo, né, a consciência, isso aqui era só tracejar, né? Então é isso. Eu não respondi tudo, eu tô com receio do horário, mas né, eu não respondi tudo, ó, eu já respondi 3 itens aqui, eu tenho uns 20 aqui, eu já respondi 3. Eu já conversei sobre 3, mas a professora Cristina levantou a mão. Eu acho que é ótima essa pauta. Eu quero compartilhar, Joana, porque quando você começou a falar e a mostrar o trabalho de colorir e de cobrir letra, eu digo, meu Deus do céu, de novo,
Na época que eu não era professora na UNB, que eu era professora da Católica, eu tinha uma clínica. Nós tivemos um menino com uma síndrome bastante rara, que já faleceu, e ele foi da escola regular, aí quando viu que não, ele acabou indo para 612, e depois ele foi para o Centro de Educação Especial 1, lá na 912. Ele passou a vida toda, ele faleceu com 23 anos, ele passou a vida toda as pessoas tentando ensinar cor para ele. A vida toda. Que a gente, na clínica, a gente dizia, meu Deus do céu, mas não vai aparecer alguém com alguma ideia como essa professora está com teu filho? E aí era muito engraçado, porque ele, na verdade, ele não sabia discriminar a cor, ele sabia da cor, ele sabia nomear a cor, mas ele não sabia discriminar, esse é o vermelho, esse é o azul. Então ele ficava sacaneando, e a gente ficava brincando disso com ele. A gente ficava assim, e aí, filho, o que é esse aqui? Roxo, amarelo, azul. E aí ele dizia qualquer coisa para se ver livre dessa loucura que era, entendeu? E a gente ficava só enchendo a paciência do menino para ver se pelo menos tinha um sentido de humor a coisa, porque não tinha sentido nenhum. E ele passou. E era muito engraçado, porque você ia conhecer a professora e ela dizia, nossa, eu já percebi que ele não sabe cores, então eu comecei a trabalhar com cores. E aí você ficava, meu Deus do céu, a vida toda com cor. Enfim. Exatamente. Que bom que teu menino, que bom que... Assim, aí quando a gente olha para esse tipo de experiência que você relata, Joana, a gente vê que com todas as dificuldades que ainda existem, tanto que é a temática que chama o grupo de pessoas, na pesquisa que a Mary fez, a questão da inclusão aparece como uma questão importante, mas, na verdade, a gente vê que a coisa andou, que a inclusão, na verdade, é um processo que não vai ter um final. Não. Estamos na inclusão, vai ter sempre uma questão de você descobrir formas, de você atender singularidades, e isso depende da criatividade do professor. Exatamente. Eu mostrei aqui no papel, obviamente, né? Assim, só para mostrar, né, um registro, né? Mas, assim, são tão infinitas possibilidades de enriquecimento numa sala de aula. Sabe, hoje em dia, eu vejo que a gente passa tão pouco tempo com os alunos, é tão pouco tempo, e como é precioso, né? Então, as atividades têm que ser preciosas, têm que desenvolver a consciência. Tudo bem, tem atividades que repetem, todos nós aqui fizemos vários cálculos de soma, de subtração, de repetição, mas não pode ser só isso. Tem que desenvolver a consciência e, principalmente, a relação entre as pessoas na sala de aula, né? Eu faço uma aldeia na minha sala de aula. Então, assim, hoje em dia, o ensino médio, eu ouvi de professoras, está chegando a 47, 48 aqui no Distrito Federal. Eu não sei como é no resto do país. Gente, é uma precarização, porque como é que você inclui? Como é que você interage? Aí, então, gente... Como é que você conhece as crianças? Como é que você conhece? Exatamente. Aí, o que acontece? Essa é uma fraqueza da educação. Aí eu tenho que transformar em força, mas eu não acho esse discurso, né? A gente não vai fazer porque a gente precisa de tempo de qualidade. E sempre comparo a gente com a Suíça, com a Noruega, com a França, que tem entre 10 e 14 alunos, né? Então, olha só, 31 alunos no DF, né? O ensino médio, eu tive professores que estavam falando 47, 48, eu não estou mentindo, não, gente, isso é verdade. Esse 31 geralmente é fundamental, né? E assim, gente, ensino infantil chegou a 30, não foi? Gente, como é que dá aula para 30 crianças? Eu queria saber, gente, eu queria saber. E assim, eu acho que o Brasil tinha que parar, assim, porque, gente, não tem como você cuidar de 30 crianças. Você virou as costas, gente, isso é uma questão de segurança, né? Como é que você cuida, ensina
30 crianças, gente, você virou as cotas, aconteceu alguma coisa. A responsabilidade dos professores. Gente, eu acho que a gente tem que parar o Brasil, porque isso é um absurdo. Bom, o que acontece? Eu acabo fazendo uma aldeia dentro de sala de aula. Acho que eu sempre conto isso para as pessoas. Eu faço uma aldeia. No primeiro dia de aula, eu falo assim, olha, você, né? São duas pessoas. Você é o apagador oficial de quadro. Aí, gente, é toda a sala, não é só os alunos que sentam na frente, não é só os alunos, né, fofinhos que vêm conversar com você, que copiam tudo, são os queridinhos. Não, todos os alunos. Você é o apagador de quadro. Você é o substituto quando ele faltar, porque eu não quero nem me preocupar quem que tem que apagar o quadro. Eu já faço tudo isso. Aí escolho 3, 4 que escreve num quadro. Gente, eu sou de química, tá? Ensino médio, só pra vocês terem uma ideia. Eu faço um caderno no início de todo ano. Muda, mas tem, né? Eu faço toda uma organização. Às vezes eu tenho mais de um caderno, porque os alunos com deficiência levam esses cadernos, porque eles morrem. Tipo, eles não conseguiram copiar tudo, eles ficam angustiados, então, para não ter angústia. Eles levam os cadernos, eles ficam felizes, porque o caderno da professora, eles sabem que tem que devolver. Geralmente eu tenho 1, 2, né? Que fica ali. Então, eles têm toda uma responsabilidade com o caderno da professora. Eu acho muito querido isso, assim, muito fofo, assim, sabe? Aí, tá. Enquanto isso, eu mando tarefa todos os dias, tarefa. E geralmente é para raciocinar, para pensar, gente. Por exemplo, até assim, por que a gente pode comer glúten ou não pode comer glúten? Coisas assim. Quais são as moléculas que tem ali? Quais substâncias? Enfim, eu poderia ficar falando sobre essas questões. E aí eu coloco os próprios alunos para corrigir o caderno, mas só pode corrigir o caderno se o dono do caderno estiver do lado e ele não pode dar um X sem explicar o que errou e por que errou. Até as provas, eu não corrijo as provas, são os próprios alunos que corrigem com a pessoa que fez a prova para ela saber o que ela errou, o que ela não errou. E aí depois eu reviso. Gente, isso sei que é assim, tipo uma aldeia, tá acontecendo tudo isso. E eu ponho música, porque eles vão copiando no quadro isso, enquanto estão corrigindo, porque daí eles vão relaxando, acalmando da outra aula. Enquanto isso, eu sento com cada aluno e vou conversando. É dessa forma que eu consigo conhecer os alunos. É tipo uma orquestra, gente. Cada um tem um papel na minha sala de aula. Cada um tem uma responsabilidade. Se faltar, eu vou sentir falta. Então, sabe, é isso. E é deficiente com não deficiente. E outra, eu aprendi, porque eu sou da época das antigas, aluno tem que sentar separado. Hoje em dia, aluno tem que sentar junto, tem que estar em dupla. O aluno com deficiência, o aluno que tá meio perdido, tá vendo o outro, o que tá fazendo, tá conversando, tá falando sobre emoções e sentimentos, adolescentes, né, ou os menores, tem que conversar. Eu tô com raiva do mundo, eu tô triste, precisa ter alguém para ouvir e para estar ali do lado. Então, é assim que a gente cria um ambiente inclusivo, né, um ambiente salubre, né, um ambiente de interações e relações. E ele favorece não só as pessoas com autismo, que têm dificuldade de comunicação, socialização, mas toda uma sociedade que, na verdade, tem essa dificuldade, né? Então, Estelinha, eu estou preocupada com as horas. Isso. Então, amiga, a gente já vai se encaminhando realmente para a conclusão. E, obviamente, né, é um assunto, como a Cris falou, a gente não vai parar de falar nunca, porque a gente está aprendendo a fazer inclusão o tempo todo, até pelos, né, as questões que a gente já trouxe. A gente começa a fazer inclusão e aí a gente vai, nossa, surge uma necessidade, surge uma outra situação, então o tempo inteiro a gente está aprendendo a fazer inclusão. Então a gente vai falar, obviamente, em muitos outros momentos, mas agora a gente já até tem outras questões aqui no chat, né? As questões de temporalidade, de adaptação curricular, enfim, que são, inclusive, temas, né, que a gente não consegue discorrer em 3 minutos, porque são situações que, de fato, a gente precisa pensar sobre. Já fica até uma dica aqui para a gente, né? A gente, do Fórum de Educação Infantil, já é a nossa terceira edição, né, desse curso de extensão que a gente faz em parceria com o Uniceub, a quem a gente agradece imensamente, porque, né, possibilita para a gente a presença dos intérpretes, possibilita para a gente a certificação. Então, a gente, né, agradece demais e quer manter a parceria. Então, já é a nossa terceira edição e a gente já tinha falado em outro momento sobre educação especial inclusiva, mas sentiu, né, ouviu dos professores, das professoras, dos polos do fórum,
que querem estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a questão. Então, assim, a gente vai continuar falando, e já fica até a sugestão, né, para, de repente, a gente pensar sobre adaptação curricular para a educação infantil. Por que não, né? E aí eu já digo, né, eu sou terminantemente contra adaptação curricular para a educação infantil, mas a gente precisa Estela, deixa eu falar, não dá para não falar. Se é campus de experiência, que adaptação você vai fazer? Não dá para não falar. A gente precisa continuar falando, mas fica o recado. Isso, a gente precisa aprofundar, né, essas situações. Então, a gente vai ter outros momentos, e aí a gente vai finalizar agora. Imagino que a Raiza talvez ainda queira falar alguma coisa sobre a lista de presença, se alguém assinou e esqueceu de assinar. Tem uma questãozinha para ser certificado, precisa ler uns textos, precisa responder a uma pergunta para hoje, outra pergunta para amanhã, então talvez a Raiza queira falar sobre isso. E a Cida Camarano, nossa, não sei, como que eu te chamo, Cidinha? Uma das nossas pérolas, são as duas grandes pérolas. Você me chama todo de mundo é pérola. Mas tem várias pérolas, a Cris e a Cida são as duas grandes pérolas do Fórum de Educação Infantil, né? Então, a gente já ouviu a Cris, já pediram para a Cris falar, mas amanhã ela vai dar esse privilégio, né, para a gente, esse presente para a gente. E a gente quer ouvir um pouquinho aqui a Cida, e aí a Raiza conclui, tá bom? Então, Joana, muitíssimo obrigada novamente. Que alegria. Deixa eu só agradecer. Muito obrigada. Olha, do fundo do meu coração, que espaço maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Eu vou guardar para sempre a foto no coração. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Não, Joana, eu só gostaria de agradecer demais as provocações todas que você colocou aqui e me fez pensar em termos de uma sociedade inclusiva em todas as circunstâncias, como a gente vem colocando, né? Da diversidade. E quem trabalha com outras crianças, outros adolescentes que também são invisibilizados, sobretudo no nosso contexto educacional, quando não deveria, nós temos que prestar atenção, né, nessa questão. E aí, desde quando a Cris falou, e me inquietou muito, e eu gostei que a Cris falou agora, porque a Gilca fala em adaptação curricular, e eu cutuquei a Estelinha, ela não viu. Estelinha, fala sobre adaptação curricular, que era exatamente isso que a Cris também ficou, né, mexida. Mas eu digo da importância da gente trazer essa temática e dizer o que é inclusão, sabe? O que é essa inclusão? Sábado, Estelinha e eu estivemos juntas numa atividade e a gente ela passou, né, por todas essas perspectivas, porque a gente trabalha com crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, que também são tão invisibilizadas quanto as outras crianças, né? Então, quando você fala do porteiro, aquela fala sua, Joana, me afetou muito, sabe? Quando o seu menino passa e ele é invisibilizado, né? Então, e não é só ele, o Pedro. Eu tenho visto e acompanhado, as pessoas não querem estabelecer essa relação, esse vínculo, sobretudo nos contextos educativos, que eu acho isso de fundamental importância, né? Porque todas nós somos educadoras e educadoras nesse contexto. E aí eu venho mais lá atrás, quando a Cris também provocou a questão da indissociabilidade do cuidar e educar, e aí você diz assim, Joana, o Pedro já é grande, né? Então, ele é grande, mas ele também precisa de outros cuidados. Eu falo que a gente tem essa máxima, né? Essa especificidade da educação infantil, quem cuida, educa, quem educa, cuida, né? Você cuida educando e educa cuidando, mas também em todas as etapas e modalidades, em todos os níveis de ensino, a gente cuida. É aquele olhar diferenciado que você tem com o ser humano, sabe? Que você percebe que naquele momento
ele está precisando de você, né? Você se abre, e achei muito interessante quando você fala das mãos, porque hoje me aconteceu uma situação dessa. Tinha um garoto perto de mim, e eu queria estabelecer um vínculo com ele. Aí eu pus as minhas mãos nas mãos dele, né? E apertei e falei que, sabe, e a gente teve um diálogo. E eu fiquei exatamente pensando isso. Eu falei assim, bom, eu não sei aonde que essa criatura pôs a mão, mas não tem problema que eu vou estabelecer, me vincular a ele, porque eu senti que naquele momento ele não tinha ainda estabelecido nenhuma relação com as outras pessoas na instituição. Então, eu fiz isso, sabe, Joana? Eu acho que esse é o nosso, né, papel enquanto... Eu acho que é o nosso propósito. Eu falo que a gente tem um propósito, né? A gente tem um propósito de um trabalho educativo voltado para a transformação social. E isso que nós estamos conversando, tudo se refere a uma transformação social, né? Então, uma sociedade mais humanizada, é isso que a gente, então, espera, né? Com essa sua fala belíssima, viu, Joana? E que a gente tenha outras oportunidades também. E agradecer mais uma vez aí a Raíssa, que foi essa ponte entre o Fórum, né, e o Uniceub, que é uma parceria muito importante para nós, que nós queremos continuar com essa parceria, viu, Raíssa? Era isso, viu, gente? Muito obrigada. Então, muito obrigada. Obrigada de novo ao Roger e à Caroline, que nos apoiaram aí como intérpretes. Obrigada para todo mundo que ficou aqui conosco. E todas as informações sobre o site, sobre o curso, eu peço que vocês acessem o site. E o formulário a gente já mandou aí, né? O formulário da presença. Tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Joana. Obrigada, Estela. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e poder ouvi-las. Obrigada, Cris, Cida e todo mundo mais. O Saulo, que nos acompanhou, a Débora Salles, a Andréia Vieira e todos os alunos de formas, né? Que bom que vocês vieram. E também todo mundo mais que está aqui. A gente chegou um momento que nós tínhamos 129 pessoas conosco, tá bom? Então, bom descanso para todos nós. Amanhã temos mais, no mesmo link, no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau.